Olá, 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 rapaziada. Tudo bem? Então, voltamos aqui, né? Minha webcam ainda tá meio mal-humorada comigo. Ela funciona às vezes não funciona. Enfim, tá meio complicado de resolver esse problema agora. Mas enfim, vamos seguir com a aula aqui. Aqui a gente vai para a independência da América Espanhola ainda, tá? E hoje especificamente a gente vai falar do México, tá certo? A gente vai falar sobre o México. O México tem um processo de independência importante e tal, e a gente vai acompanhar aqui acontecimento por acontecimento, tá ok? Então vamos lá, o que é interessante a gente saber aqui do México? O México, como as outras colônias espanholas também, tinha uma elite colonial muito forte, tá? Que eram os criolhos, ou criolhos, ou enfim. Os crioulos, vamos chamar de crioulos aqui, que, como vocês já sabem, eles eram filhos de espanhóis nascidos na colônia, né? Ao contrário dos chapetones, que eram espanhóis mesmo que vieram para a colônia. Isso fazia uma diferença lá na hierarquia social, né, estabelecida pela metrópole, pela coroa, nas suas colônias. Então os chapetones estariam aí na, na ponta da sociedade, os crioulos viriam logo abaixo, e depois a gente teria aí índios, escravos, enfim, teria uma população ainda, né, mais pobre, depois índios e escravos. Mas o negócio é o seguinte, tá? Os crioulos, eles vinham de famílias, né, muitas vezes que eram de chapetones. Então, para eles era complicado essa coisa de ficarem de fora de alguns cargos administrativos importantes, né? Você imagina um crioulo. Um crioulo, de repente, ele é o filho de um chapetone e que não tem os mesmos direitos que o pai, por exemplo, só porque nasceu na colônia. Então, isso dificulta muito a relação deles com a coroa, principalmente, começa a gerar uma insatisfação, começa a gerar uma, enfim, um problema ali para a coroa, né? Essa insatisfação dos crioulos, porque eles passam a não ser mais escolhidos para cargos administrativos importantes, tá? E também, além dos crioulos estarem satisfeitos, os índios e mestiços também, né? Por quê? A grande população no geral, porque eles eram cobrados de uma forma muito pesada, com impostos muito pesados, com tributos, enfim, e não tinham reconhecimento social, ou seja, não tinham muitos direitos. Então, pagam muito, é, trabalham muito, têm que fazer muita força e não conseguem ter aí uma contrapartida de direito. Então, isso também vai aumentando a insatisfação deles, tá? Os crioulos então vão começar a liderar uma revolta, certo? Que chegam a prender o vice-rei, inclusive. O vice-rei ali do México é preso pelos crioulos. Tá? Mas para por aí não dá muito certo e o Miguel Hidalgo, uma outra figura, vai acabar liderando entrando no lugar dos crioulos e vai liderar essa revolta, tá? Pedindo independência. E olha só, essa independência eles pedem, mas ela tinha um caráter muito mais de luta contra a própria. De aumento de direito mesmo, né? Do que propriamente dito com a independência com a metrópole. Mas eles vão pedir aí a distribuição de terras, vão chegar a abolir a escravidão, cara. Até para ter mais apoio também na luta deles, né?
né? E aí você começa a ter uma, uma resposta da coroa e o Miguel Hidalgo é preso e fuzilado. No lugar dele vem José Maria Morelos, que vai liderar uma outra rebelião, que também chega a decretar a independência. A outra chegou a fazer a abolição. Essa faz a independência, mas ela não é reconhecida, essa independência, né? A Espanha se nega a reconhecer e continuam brigando e não reconhecem. Até que os crioulos passam a liderar a guerra de independência a partir daí, né, desse reconhecimento, voltam a ter um controle maior e o Agustín Iturbide vai se declarar o imperador do México em 1821. Tá? Ele assume o comando, se declara imperador e aí finalmente, 3 anos mais tarde, a gente tem a declaração da República. Né? Deixa de ser o imperador, passa uma república, e aí já com o México independente. Mas é toda uma questão de luta por poder aí, tá? Não é a população brigando, essa é a elite colonial que quer mais poder ainda e briga com a coroa para ter isso. E aí essa luta começa a crescer, 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 crescer e se transforma numa luta de independência. Ok? Então, muito obrigado para vocês aí. A gente vai continuar. Nossa próxima aula a gente vai falar da independência cubana, tá? E façam os exercícios aí direitinho que a gente está passando. Aguentem firme que daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo. Falou? Um abração.